senadores, senhoras senadoras, eu queria só, antes de fazer a leitura do meu relatório, levantar uma questão que eu acho que também deve ser objeto da nossa reflexão. Não sei como abordar, mas diante de tantas mentes iluminadas que nós temos aqui nesse Senado e nessa comissão, quem sabe possamos encontrar um caminho. Eu fiquei profundamente impressionado com uma notícia que recentemente saiu relativa a um cartório existente no estado do Rio de Janeiro, que era depositário de um arsenal de, me parece que mais de 300 armas apreendidas, metralhadoras, fuzis, sim, que eram exatamente ali armazenadas com o mesmo objetivo de que trata essa lei, ou seja, de resguardar as provas do crime. Eu não sei de que maneira se poderia pensar, porque no caso o que aconteceu é que essas armas desapareceram ao longo, outro projeto, ao longo do tempo, né? Eu não sei se alguém poderia pensar um pouco sobre alguma alternativa em relação a isso, mas acho que era bom que a gente pensasse. Pois bem, na verdade esse projeto, ele é de autoria do deputado Lincoln Portela, tem por objetivo alterar a redação do artigo 72 da Lei 11.343, determinando a incineração de drogas apreendidas, observados os procedimentos que estabelece. No que respeita à constitucionalidade formal, não há vício de iniciativa na proposição, visto que encontra fulcro no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, que prevê ser competência privativa da União legislar sobre direito penal e processual, e nos artigos 48 caput e 61 caput da Constituição, visto que cabe ao Congresso Nacional dispor sobre as matérias de competência da União. Pela redação atual do artigo 72 da Lei 11.343 de 2006, as drogas apreendidas só podem ser destruídas após o encerramento do processo judicial, tornando as delegacias ou depósitos policiais nos quais são estocadas alvo preferencial de criminosos. Para evitar essa situação, o projeto estatui que, no prazo de 30 dias, a autoridade policial, observados os procedimentos estabelecidos, autorização judicial, presença do Ministério Público, vistoria do produto no ato da incineração, etc., deverá incinerar a droga apreendida, preservando apenas a quantidade necessária para a eventual elaboração de contraprova, se houver questionamentos pela defesa no curso do processo penal. Os estabelecimentos judiciais de estocagem de drogas apreendidas claramente não têm estrutura para suportar o armazenamento de cargas por tão longo prazo. Assim, mostra-se conveniente a medida de obrigatoriedade de incineração das drogas apreendidas no prazo máximo de 30 dias, contados da data da apreensão, para desafogar tais estabelecimentos e evitar eventuais desvios feitos com o objetivo de destruir prova do processo penal e furtos cometidos por criminosos ou por policiais corruptos com o fim de negociar a droga com traficantes. A proposição ainda estabelece um procedimento que não prejudica o processo penal ao prever a incineração da droga apreendida com a preservação de quantidade necessária para eventual elaboração de contraprova, assegura o direito ao contraditório e a ampla defesa dos acusados, ao mesmo tempo em que dá maior segurança ao procedimento que permitirá a rápida destruição de grandes quantidades de drogas apreendidas. Portanto, senhor presidente, o meu relatório é pela aprovação do projeto em tela. Agradeço a Vossa Excelência, senhor senador Humberto Costa, líder do Partido dos Trabalhadores. Em discussão a matéria, senador Pedro Tax e senador Eduardo Braga. Senador Valadares. Senhor presidente, apenas para complementar o senador Humberto Costa e sugerir, senhor presidente, ousando sugerir uma alteração na redação, no artigo 32 aqui. As plantações ilícitas serão imediatamente destruídas pelas autoridades de polícia judiciária. A sugestão é na forma do artigo 50A,
porque senão ficaria sem sentido. E lá no artigo 50A, a destruição de drogas apreendidas sem a ocorrência de prisão em flagrante será feita por incineração no prazo máximo de 30 dias contados da data da apreensão, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo, vírgula. Agora a redação, que eu estou sugerindo, aplicando-se no que couber o procedimento dos parágrafos 3º e 5º do artigo 50, senão ficaria aqui sem sentido. Penso que estas emendas de redação não trarão prejuízo ao todo do projeto. Acato integralmente. Ok, senador Eduardo Braga, para discutir. Para discutir, presidente. Senhor presidente, primeiro para parabenizar o trabalho do nosso senador Humberto Costa, que apresenta um relatório sobre uma matéria extremamente pertinente, até pelo volume que há hoje de apreensão de drogas. É preciso que o Brasil se adapte e evolua nessa questão. Agora, eu quero também aqui fazer um destaque e prestar também aqui a referência importante do trabalho que o senador Valadares vem desenvolvendo nessa área. Quero dizer que as colocações feitas pelo nosso líder Humberto Costa são importantes. Há uma necessidade de uma operação cada vez mais transparente, cada vez mais eficiente na destruição de drogas, mas não se pode deixar de reconhecer esse trabalho importante que o senador Valadares vem fazendo, amplo, que inclusive fará com que outras questões pertinentes ao mesmo tema também possam ser atendidos pelo seu PLC. Portanto, eu quero aqui deixar registrado, cumprimentar as sugestões do senador Pedro Taques e dizer que apoiamos e recomendamos o voto favorável ao parecer como apresentado. Senador Valadares, com a palavra. Presidente, eu inicialmente gostaria de agradecer a gentileza das palavras aqui pronunciadas pelo líder do governo, senador Eduardo Braga, reconhecendo publicamente o trabalho que este relator vem realizando ao longo da tramitação do 37/2013 aqui no Senado Federal. E também me congratular com o senador Humberto Costa, que vem dar celeridade com o seu relatório a uma questão sumamente importante, grave e delicada sobre a incineração de drogas que são depositadas nas delegacias e que muitas vezes, mal guardadas, podem servir aos traficantes ou aos consumidores de drogas. Quando da elaboração do nosso relatório, que já foi lido aqui nesta casa do projeto de lei 37, nós recebemos da Polícia Federal sugestões voltadas para este assunto, da incineração das drogas. E o projeto que ora estamos discutindo vem na mesma direção, só que o nosso projeto, devido às mudanças que serão feitas ao longo do processo, não só nesta comissão, como nas demais outras comissões, terá que voltar logo após a votação pelo plenário à Câmara dos Deputados. Sendo assim, o senador Humberto Costa está, vamos dizer assim, cortando etapas, evoluindo mais rapidamente nessa questão para atender uma preocupação dos órgãos institucionais do governo federal e também dos governos estaduais. A minha palavra é, portanto, de apoio integral à proposta relatada pelo senador Humberto Costa, já que ela vem, sem dúvida alguma, se harmonizar com o pensamento do Ministério da Justiça, da Polícia Federal e de todos nós que compomos esta casa, que, sem dúvida alguma, está, neste momento, muito preocupada com o recrudescimento do consumo de drogas em nosso país, notadamente com a evolução do crack, inclusive no Nordeste do país, que hoje é o maior consumidor de crack. E a apreensão dessas drogas pelas delegacias, ela tem que ter uma resolução a mais rápida possível pelo juiz, autorizando a polícia a sua incineração. Portanto, meus parabéns ao senador Humberto Costa. O meu voto é favorável.
Senador Moca, senador Ricardo Ferraz, por fim, o senador Humberto Costa dar tratos finais ao seu relatório. Senador presidente, eu vou ser muito objetivo. É que dá um testemunho, né? No meu estado do Mato Grosso do Sul, que é fronteira seca, né, com 2 países, e imagine o quanto que isso lá é problemático. Então, um projeto que agilize isso, né, que faça com que seja mais ágil, é sem dúvida nenhuma muito importante. Tá? Então, quero parabenizar o senador Humberto Costa, o senador Antônio Carlos Valadares, que já trata do tema, mas é fundamental que a gente possa unir esses projetos, senador Antônio Carlos, e fazer com que isso, né, se torne lei o mais rápido possível. É só essa a minha intervenção, senhor presidente. Obrigado, senador Moca, presidente da Comissão de Assuntos Sociais desta Casa. Senador Ricardo Ferraz, com a palavra. Senhor presidente, atualmente, seguindo a legislação, as drogas apreendidas elas só podem ser destruídas após o encerramento do processo judicial, tornando as delegacias depósitos para estoque dessas drogas. E o senador Humberto Costa fez aqui uma contundente e estruturada defesa sobre a necessidade de nós evoluirmos para um processo menos burocrático, mais célere, que permita ao poder público fazer a destruição destas drogas, e o faz com critério, com autorização judicial, com presença do Ministério Público, com vistoria do produto e assim por diante. O que me chama a atenção, e aí vem na direção da convergência que estamos construindo com a colaboração permanente do senador Valadares, é que, na prática, este projeto ele tramita no Congresso Brasileiro desde 2006. Olhem o quanto caduco está o processo legislativo brasileiro. Uma iniciativa absolutamente óbvia tramita no Congresso Brasileiro há 7 anos. É isso? 8 anos. Quer dizer, esse tipo de debate me faz ver o quanto nós estamos precisando trazer novos ares para o debate legislativo, porque não é possível uma matéria óbvia como essa, que em bom tempo o senador Humberto Costa relata, e que a iniciativa aqui é para que nós possamos depois deliberar sobre isso em plenário, para que isso possa, enfim, se transformar em lei. Eu chamo a atenção de Vossa Excelência e compartilho isso com os meus colegas para a necessidade, inclusive, de nós votarmos aqui na comissão o projeto que melhora e que oferece mudanças estruturais no regimento interno do Senado da República, visando dar melhor e maior celeridade para que nós possamos decidir sobre temas como esse de maneira efetiva. É a reflexão que faço e, evidentemente, manifestando o meu voto favorável ao parecer do eminente senador Humberto Costa. Senador Humberto Costa, com as emendas apresentadas, que Vossa Excelência vai acatar. Senhor presidente, eu queria apenas tecer 2 comentários antes de apresentar aqui a redação das emendas. Primeiro o seguinte, acho que é importante nós aqui fazermos um reconhecimento ao deputado Lincoln Portela, que foi o autor desse projeto de lei que eu entendo como extremamente relevante. Segundo, o fato de eu haver insistido em nós votarmos aqui hoje essa proposta, de forma alguma é qualquer restrição ao trabalho do senador Antônio Carlos Valadares. Pelo contrário, eu sou testemunha e partícipe do processo que ele está construindo para a aprovação do projeto de lei, o número 37. Na verdade, nós recebemos um projeto extremamente polêmico, complexo, no meu ponto de vista, limitado, e Vossa Excelência abriu um diálogo não somente com os senadores, mas com a sociedade, trata de temas extremamente relevantes, e eu estarei, sem dúvida, participando ativamente dessa discussão e reconhecendo todos os méritos do trabalho de Vossa Excelência, como, aliás, é regra em tudo que Vossa Excelência faz aqui nessa casa. Bem, senhor presidente, a partir das sugestões do senador Pedro Tax,
O artigo 32 passará a ter a seguinte redação: as plantações ilícitas serão imediatamente destruídas pelas autoridades de polícia judiciária na forma do artigo 50A, que recolherão quantidade suficiente para exame pericial de tudo lavrando auto de levantamento das condições encontradas, com a delimitação do local, asseguradas as medidas necessárias para a preservação da prova. Quanto ao artigo 50A, passa a ter a seguinte redação: a destruição de drogas apreendidas sem a ocorrência de prisão em flagrante será feita por incineração no prazo máximo de 30 dias, contados da data da apreensão, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo, aplicando-se no que couber o procedimento dos parágrafos 3º a 5º do artigo 50. Pois não. Em votação a matéria. Vista, com licença. Peço vista. Vista solicitada pelo senador Flecha Ribeiro. Há uma outra sugestão aqui de mudança de redação, é que no artigo 32 sejam: as plantações ilícitas serão imediatamente destruídas pelas autoridades, Presidente. Pelo delegado de polícia judiciária, a palavra na forma do artigo 50A. As alterações foram feitas, vista concedida. Não, eu vou retirar o pedido de vista. Amém. Amém. Quase que eu caio aqui, um projeto tão bom. Obrigado, Flecha. Em votação. Senhores senadores, quase emendas apresentadas. Senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado com agradecimento ao senador Flecha Ribeiro. A matéria vai ao plenário.